Boa noite, sejam muito bem-vindos. A gente vai trazer hoje um tema que com certeza muitos de vocês vão se identificar. E aí depois vocês falam aqui nos comentários se eu tinha razão. Vou guardar um pouquinho aqui, uns minutinhos, né, para o pessoal entrar. Ei, Ana Lorena, boa noite, seja bem-vinda. E enquanto as pessoas vão entrando, né, quero que vocês vão contando pra gente de qual cidade que vocês estão falando com a gente, como que vocês conheceram a gente. Ei, Nádia, boa noite. Hoje eu separei algumas fotos aqui pra mostrar pra vocês entenderem. Sabe aquela frase assim, quer que desenha? Eu adoro quando desenho pra mim. Então, é isso que eu trouxe para vocês, né? O desenho para que vocês entendam a diferença, não só na teoria, né? Mas também com imagens, na prática. Então, sejam muito bem-vindas. Aguardem um pouquinho aí, aproveitem para já ir convidando outras pessoas, né, para a live. Tem um aviãozinho aqui embaixo, que é só você apertar ali e aí você já envia para várias pessoas. Você vai apertando e enviando. Hoje eu tô enviando aqui para algumas pessoas. É só apertar nesse aviãozinho aqui embaixo para vocês conseguirem enviar. Principalmente, gente, chama aquela amiga que acha que é organizada, mas que você sabe que ela não é tão organizada assim, que pode melhorar. Chama ela para live, que ela vai conseguir entender, né, vendo aqui a explicação por que ela não é organizada quanto ela pensa que é. Então sejam muito bem-vindas. Márcia, agora vai ofertas, boa noite. Apareceu o nome assim. Então vai me falando aqui como é que vocês conheceram a gente, qual cidade é que vocês estão falando, se é de BH mesmo, se é de outra cidade. Enquanto a gente dá uns minutinhos aí pro pessoal entrar, pra gente poder começar. O conteúdo hoje tá daqueles de virar chavinha na mente, então fica aí com a gente. Ei, Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Márcia, Jones, Mel... Sejam todos muito bem-vindos. Já vai falando aí de qual cidade que vocês são, como que vocês conheceram a gente. Marceneiro na área, olha que beleza. Gente, marceneiros, assim, são essenciais pra gente. Eu mesma tô cheia de coisa aqui pra fazer em casa. Ainda tô doida pra fazer meu guarda-roupa. Ah, ei, Letícia, agora eu já sei seu nome, Letícia. Prazer. E olha que legal, de BH. Pra quem não sabe, né, eu sou Jéssica Espíndola, sou personal organizer e arquiteta, trabalho com a Carol Azevedo, que também é personal organizer e arquiteta, e que fica responsável pelo setor de marcenaria personalizada na nossa empresa. Então a gente atua em BH, né, e região, tô vendo aqui, a Adriana também é de BH, olha, o Jones é de Ceará. Então a gente faz esses projetos, né, de marcenaria personalizada, olhando a questão do que a pessoa precisa, não só a questão do espaço disponível, né? Mas quais são os móveis, quais são os objetos, né, que vão ser necessários para colocar dentro do móvel, para que aí sim a gente consiga fazer uma organização que seja não só para o ambiente, mas para o que a pessoa tem também. Maria Alice, boa noite, seja bem-vinda. Bom, então, gente, já tem 4 anos, né, que eu e a Carol fundamos o Organize Bem e que a gente organiza o lar das pessoas, né, trazendo leveza, praticidade para a vida delas. Então, a gente faz esse trabalho mesmo com muito amor, né, pela transformação que a gente causa na vida das pessoas. É muito gratificante e espero passar um pouquinho hoje aqui do meu conhecimento para vocês. Ei, Tati, boa noite, seja bem-vinda. Carol, Liliane, Selma, sejam muito bem-vindos. E eu já vou começar aqui com o tema. A Larissa me indicou vocês. Ai, que legal!
é muito legal quando a gente vai vendo assim que outras pessoas vão repassando também, né? E aí vocês podem ir repassando para outras pessoas. Eu acho que vocês vão gostar bastante do que eu vou mostrar aqui hoje para vocês. Como eu disse para vocês, né? Esse tema ele traz uma questão muito comum, porque existem muitas pessoas que se consideram organizadas, que não conseguem entender, né, por que existe a nossa profissão, ou então acham, né, que personal organizer foi feito para socialite, para famosos, aquelas pessoas que têm personal para tudo, sabe? Vocês acham isso? Qual que é a impressão que vocês têm assim, do trabalho de personal organizer? Vocês têm essa impressão que realmente assim, é para poucas pessoas? Ou vocês já perceberam que não é acessível, né, para qualquer pessoa, porque todo mundo tem bagunça, todo mundo tem como melhorar ali a sua organização? Porque esse é um preconceito, né, que muitas pessoas têm e que eu também já tive com relação a personal, né, eu já tive muito essa questão de pensar, assim, que personal é personalizado demais, né, e que às vezes não tá no nosso orçamento, mas a verdade é que realmente, assim, é uma questão que abrange todas as pessoas, né? Então, e é um trabalho que tem início, meio e fim. A gente não faz ele igual uma diarista, né? Que fica ali todos os dias na casa da cliente ou que fica ali com uma certa frequência, né? A Adriana até comentou que ela acha, sim, né? Que é para socialite, para famosos, né? E tudo mais. Porque as postagens são de pessoas ricas, apartamentos e casas maravilhosas. E isso é verdade, né? Realmente tem muita gente que só posta a casa dessas pessoas. Quando vocês olharem, né, no nosso perfil, vocês vão ver, tanto nos stories, né, acompanhando, quanto no perfil, no nosso feed, vocês podem ver que assim tem de tudo. Tem casa mais simples, tem casa realmente mais luxuosa, né, que a pessoa tem um poder aquisitivo maior, mas também tem as pessoas que elas entenderam, né, a necessidade delas de ter ali uma profissional para ajudar a sair daquele momento de angústia mesmo, né, por ver a casa de um jeito que não gostaria. E vocês vão ver que até nas fotos aqui não são casas luxuosas que eu vou mostrar para vocês, tem de tudo, né, e que realmente a organização é para todos. Obrigada por você ter compartilhado com a gente seu pensamento. E fica com a gente aqui até o final dessa live, gente, que a ideia aqui é de explicar, né, as diferenças entre arrumar, organizar, para você ver se você é arrumadinha ou organizada. E como todos que gostam, né, de organização, se conhecessem, né, o trabalho de personal organizer, não iriam se arrepender de contratar uma personal organizer. Então, gente, a organização, ela não serve apenas para poder deixar tudo bonitinho, né, dentro do armário. É uma coisa que para ser na prática, para ser prática, né, no dia a dia. Então, para você saber onde que estão suas coisas, não perder tempo, né, para encontrar ou para pegar algum objeto. E aí as pessoas que são organizadas de uma forma geral, né, elas acreditam que já fazem isso, porque conseguem deixar tudo arrumado na casa ou até na mesa de trabalho. Eu tô confundindo vocês? Eu vou explicar aqui o porquê que eu disse isso, né? Que elas acreditam. A gente já recebeu inúmeras vezes mensagem de pessoas que falavam assim: olha, eu sou arrumada, eu sou organizada, mas eu tô precisando de uma ajudinha aqui, só com algumas coisas. E no final, a gente descobre que a pessoa não é arrumada, não é organizada, ela é arrumada, né? Então, eu vou começar contando pra vocês a minha própria experiência, que vocês vão ver que, assim, eu nem sempre fui organizada, né? Eu, inclusive, me descobri arrumadinha. Então, vocês vão perceber que, assim, teve um momento, né, que eu tive um clique aqui pra poder eu perceber que eu não era mais, não poderia me considerar mais uma pessoa organizada, e sim arrumada. Antes de eu contar aqui minha história, eu vou responder aqui essa pergunta da Elza, né, que ela perguntou: como saber se tem perfil para ser uma personal? Então, para você ser uma personal organizer, você já tá no lugar certo, que é a live, em que você vai entender se você é uma pessoa arrumada ou organizada. Então, a gente já vai começar por esse passo. E não significa, né, que se você se descobrir uma pessoa arrumada ou uma pessoa bagunceira, que você não tem jeito para poder
ser personal organizer. Esse é só o primeiro passo. E aí depois, né, que você descobre isso, o ideal é você buscar um curso para se profissionalizar, ver do que se trata, porque você não vai conseguir organizar suas próprias coisas sem fazer o curso. Então, o ideal é você fazer um curso, né, para você poder entender ali as técnicas de organização. Gente, é só no dia a dia mesmo que a gente descobre se a gente gosta de trabalhar com isso, né? Porque é muito diferente quando a gente organiza as nossas coisas e quando a gente organiza as coisas do outro. Mas vamos fazer o seguinte: Elza, depois você me manda mensagem que a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Então, eu vou contar aqui pra vocês agora sobre a minha experiência. Quando eu era criança, eu não era uma pessoa organizada de jeito nenhum. Eu era, inclusive, bem bagunceira. Eu deixava tudo espalhado, assim, no quarto. Eu tinha preguiça de voltar as coisas pro lugar. Eu adorava quando minha avó arrumava minhas coisas, porque aí eu podia perguntar pra ela onde que ela guardou. Porque toda vez que eu arrumava, depois eu não lembrava mais onde estava. Então, assim, eu já passei por vários momentos, assim, de bagunça extrema no meu quarto, que eu ficava meio perdida ali, deixava às vezes de usar uma peça de roupa porque eu não encontrei. Pra mim, a gota d'água foi num dia que eu queria usar uma peça de roupa pra poder sair. E essa peça de roupa eu tinha que usar com um sutiã específico. Mulheres vão me entender. Então, eu precisava desse sutiã pra poder usar a blusa X que eu queria. Mas, gente, eu não encontrei esse sutiã de jeito nenhum mesmo. E aí, na hora que eu vi que não ia dar pra encontrar, já tinha perdido tempo ali, né, procurando, eu falei assim, o jeito agora vai ser ir com outra roupa. Tive que escolher outra roupa pra poder sair pra aquela ocasião. Passaram-se ali 2 dias, fui dar um jeito, né, naquela bagunça que tava no meu quarto. E aí, tirando as peças lá da cadeira, eu fui e descobri que o sutiã estava ali. E por incrível que pareça, eu tinha olhado antes ali, tinha revirado aquela cadeira e não tinha encontrado esse sutiã. Então nesse dia, né, assim, foi a gota d'água pra mim. Foi o dia que eu falei assim, nossa, não dá mais pra viver na bagunça. Mas nessa época eu realmente era uma pessoa bagunceira. Depois disso, né, eu realmente comecei a ter esse hábito de arrumar o meu quarto. E aí todas as férias eu arrumava ele. Então, quando eu entrei para a faculdade, né, de arquitetura, eu tinha ali meus 2 meses de férias, dezembro e janeiro inteiro para poder arrumar meu quarto. Tinha o mês de julho inteiro para arrumar meu quarto. Então, assim, era uma beleza. Eu tinha férias enormes para poder fazer isso. E aí, o que acontecia era que em janeiro eu terminava, né, de arrumar e ia passando os meses. No que ia fevereiro, tava ótimo, tudo em ordem, do jeito que eu tinha deixado. Gente, quando chegava em junho, meu quarto já tava o caos. Eu já não achava mais as coisas com facilidade. Eu realmente não conseguia entender como que eu tinha essa capacidade de, em 6 meses, desfazer tudo. E aí, depois é que eu fui entender, né, que é porque eu não estava organizando, eu estava arrumando. Porque quando a gente organiza, não volta a bagunça. E quando a gente arruma, volta a bagunça. Então, eu tinha esse hábito, né? E aí, quando chegou no último ano da faculdade, né? Arquitetura são 5 anos. Quando chegou nesse último ano, eu falei assim, gente, não dá mais. Eu vou formar, eu vou entrar aí pro mercado de trabalho. Eu não vou ter mais essas férias longas aqui de 2 meses. E aí vai acontecer o quê? Toda vez que eu tiver de férias, eu vou ficar usando minhas pequenas férias, né? Pra poder ficar arrumando minha casa. Falei, isso não tá funcionando. Não vai funcionar pra mim assim, né? Eu não quero usar todas as minhas férias futuras, já tava pensando no futuro, né? Não quero usar todas as minhas férias pra ficar arrumando minha casa, perdendo esse tempo. Eu quero poder viajar, eu quero poder ficar tranquila, eu quero poder aproveitar o meu tempo, né, com os meus amigos. Na época era com meu namorado, né? Então, assim, eu pensava, gente, não dá, vou ter que dar um jeito nisso daqui. E aí eu comecei, né, a buscar umas técnicas de organização na internet. Eu falei, deve ter uma solução para poder mudar isso daqui. E foi aí que eu descobri o curso de Personal Organizer. E aí eu entendi que existia sim uma forma de organizar e que funcionasse e que eu não ia precisar ficar ali arrumando várias e várias vezes. Nesse momento foi que eu tive assim a virada de chave, que eu não era uma pessoa organizada, eu era arrumada. E eu sempre fui aquela pessoa que as amigas chegavam em casa, né, chegavam no meu quarto e falavam assim, nossa, mas você é muito organizada, seu quarto tá sempre impecável. Ele estava impecável porque eu tirava tudo que estava ali na cadeira, em cima da mesa e guardava no armário.
era aquela típica maquiada no quarto, sabe? Porque eu sempre gostei de ter ali menos informação, né, no meu quarto, não ter muita coisa ali em cima. Então eu fazia isso. Eu guardava nos buraquinhos que tinham ali para serem guardados. Alguém se identifica com isso? Tem alguém aí que também tá guardando as coisas que estão aí na sua casa, né, aos redores, só nos buraquinhos que tá encontrando? Vai falando aqui pra mim, pra eu entender o perfil de vocês. Que era isso que eu fazia, gente. Vou até beber uma aguinha aqui. Eu fazia muito isso. Eu era boa em maquiar, sabe? Jogar tudo assim pra dentro do armário, mas virava assim um caos depois, né? Pra encontrar aquilo. Sabe o que é o pior? Na hora que eu ia guardar dentro do armário, eu ainda pensava assim: onde que eu vou lembrar que eu guardei isso aqui depois? Aí eu criava toda uma lógica assim na minha mente. No final, eu não lembrava. Eu ficava lá um tempão pensando: o que foi mesmo que eu pensei pra eu conseguir encontrar esse item, né? E aí eu não conseguia lembrar, não encontrava, perdia lá um tempão mesmo com isso. E aí eu entendi que realmente não dava. Eu teria que aplicar essas técnicas de organização. E eu até comecei a aplicar, mas eu fiquei muito perdida, né? Com técnicas muito avulsas, assim. Eu precisava de um norte ali, que pra mim foi o curso, né, de formação de personal organizer. A Débora escreveu aqui, ó: estou exatamente assim, principalmente com as coisas do meu filho. É criança, Débora? Porque quando tem criança, né, é mais difícil ainda, porque criança não tem essa disciplina de voltar com as coisas pro lugar, né? A gente que tem que ficar mais ali no pé. Então, exige um sistema maior, né, pra gente poder criar ali, para poder a gente conseguir manter a organização. E é muito legal, né, quando a gente pega as crianças, porque se você já põe o seu filho para crescer em um ambiente organizado, que ele já cria o hábito de voltar com as coisas pro lugar, é muito mais fácil de fazer isso, né? Ele já vai criar achando isso normal, ele vai crescer achando isso normal. Aí ó, a Débora falou: essa lógica para guardar eu também faço e não encontro depois. Ai, pois é, eu era a mestre em fazer isso, eu mirabolava lá. Como que eu posso lembrar disso? E era impressionante como que eu não lembrava. E hoje, graças a Deus, não acontece mais isso. É criança, né? 10 anos. Então, isso aí. Quanto antes, né, você conseguir tornar esse ambiente para ele organizado, é mais fácil. Eu sempre falo com os nossos clientes, né, que a bagunça, ela é igual a louça. Pensa numa pia cheia de coisa. Quando essa pia tá cheia lá de louça, o que a gente tende a fazer? A gente tende a deixar a louça ali para poder ser lavada depois. A gente não vai pegar ali e vai lavar. Você vai pensar: é só mais uma ali naquela louça toda. Então, quando a gente já tem uma pia que tá vazia, aí sim a gente consegue não fazer com que a louça aumente, né? É como se fosse um aviso assim: você não vai deixar essa louça aqui com essa pia vazinha, né? Você vai lavar. Então é aquela coisa: se tem uma louça cheia, a gente tende a deixar ali porque é só mais um. Se tem uma pia com louça sem louça, né? A gente tende já a limpar para manter tudo em ordem. Então, o que acontece? Na organização é a mesma coisa. Se você tem um ambiente bagunçado, deixar mais um item ali fora do lugar é normal. Tá ali no meio da bagunça, tá fazendo parte do ambiente. Agora, se a gente tem um ambiente organizado, é muito mais fácil, né, de você voltar as coisas pro lugar. E aí você não vai querer desfazer aquilo dali por causa de um item fora do lugar, né? Então, tem toda essa questão pra gente poder levar em consideração. Ó, boa noite, Jane. Que bom que você conseguiu participar da live. Cláudio, sejam muito bem-vindos. Então, gente, é isso. A minha história, né, é uma história realmente, assim, de uma pessoa que no início era bagunceira, depois virou uma pessoa arrumadinha, que eu achava que eu era super organizada e as minhas amigas também, mas a vida foi me mostrando que eu não era organizada. Eu não era organizada por quê? Porque eu perdia tempo procurando as coisas, porque a bagunça sempre voltava, porque eu ficava lá e aí depois
me estressava, né? Porque eu tinha que arrumar tudo de novo, porque eu perdia minhas férias arrumando o meu quarto, todas as férias. E pra mim aquilo não era um problema antes, porque como eu comentei com vocês, né, férias de faculdade, a gente tem férias muito grandes, então assim, era até um momento prazeroso, né, eu tirava tudo do armário, eu gostava desse momento. Mas hoje eu vejo tanto que é muito mais assim, um alívio ter um ambiente organizado, porque se tinha uma coisa que me incomodava, era aquela vozinha falando assim na minha mente: olha, você ainda não finalizou, você tem que terminar de organizar as suas coisas. E aí, isso ficava na minha cabeça e isso pesava pra mim, porque eu não aguentava. Assim, sabe aquela coisa quando você vai, às vezes, sair pra descansar, pra relaxar, e aí você não consegue se desligar, porque você fica ali pensando no que você tinha que fazer em casa? Isso acontecia muito comigo. Então, quando eu tive as minhas coisas organizadas, é que mudou pra mim e eu consegui ter essa leveza, ter praticidade. Então agora eu vou explicar um pouquinho mais pra vocês entenderem, e daqui a pouco já vou mostrar as fotos. Então assim, quando a gente arruma as coisas, né, a gente coloca elas em um determinado lugar por algum motivo que no momento a gente julga ele ser bom, né, ou esteticamente, porque encaixou muito bem ali, né, ou por ter um espaço disponível ali, ou até mesmo porque você usa isso no armário ali da cozinha, né? Ou no guarda-roupa, ou na pia do banheiro. Então, você deixa ali próximo, mais ou menos, de onde você usa. Ou porque a gente quer ocupar, né, aquelas gavetas extras daquele móvel novo que a gente comprou e que tá ali sobrando espaço. Não é mesmo? Não é isso que a gente faz? Sair pegando as coisas e colocando nos espaços disponíveis? Vai falando aí pra mim se é isso que vocês fazem. Já quando a gente organiza, né, essas mesmas coisas, elas vão ter o seu devido lugar na casa de acordo com um critério principal, que é facilitar o acesso para quando você for usar e também para quando você for guardar. Então, quando a gente organiza, a gente leva isso em consideração, a facilidade. Essa facilidade, né, de guardar e de pegar um objeto é que traz todos os outros benefícios pra gente, né? Que é não se estressar por não encontrar as coisas, porque você vai começar a encontrar tudo rapidinho. Então agora eu vou mostrar aqui algumas imagens para vocês entenderem se vocês são pessoas bagunceiras, arrumadas ou organizadas. Então vamos lá, se preparem que são imagens de fortes impactos. Começando por essa. Definitivamente essa é de uma pessoa bagunceira, né? E vou explicar o porquê disso. Essa é uma gaveta de roupas. E essa gaveta de roupas está tudo misturado ali dentro. Então, isso se torna uma característica, né, de uma pessoa bagunceira, de um local que está bagunçado. Por quê? Não tem categoria definida, tá tudo misturado, você não consegue encontrar nada fácil, é na sorte ali, né, o que você vai tirar. Então, essa é uma gaveta típica de uma pessoa bagunceira, certo? Vocês estão de acordo com isso ou vocês estão achando que isso aí tá organizado? Vai me falando aí. Agora eu vou mostrar pra vocês uma gaveta de uma pessoa arrumada aqui, ó. Essa daqui. Olha a diferença. E isso ainda não é organizado, vocês vão entender por quê. Mas olha a diferença para aquela outra gaveta. Aquela outra gaveta tava tudo revirado, é como se a gente pegasse essas blusas todas aí, misturasse tudo, né? E aí você nem conseguia ver direito o que tinha ali dentro. Essa é a típica gaveta do brasileiro, né? A mais comum de todas. Eu também já tive uma gaveta assim por muitos anos, inclusive por mais tempo da minha vida, assim do que do jeito que ela é hoje. Então, essa é a gaveta que a gente coloca pilhas, né, de roupas, e aí a gente tem que levantar uma peça para poder ver o que está embaixo. Por isso ela não é uma gaveta organizada, porque ela dá um certo trabalho. Geralmente o que acontece? Na hora que você tira uma peça daí de baixo, você bagunça tudo. A dobra, ela se desfaz. Então por isso que ela não é considerada uma gaveta organizada.
porque ela te dá mais trabalho. Quando você abre a gaveta, você não vê tudo que tem aí dentro, você tem que levantar a peça de cima para você ver a de baixo. E além disso, você tem grandes chances de bagunçar essa gaveta, porque você tem que ter muito cuidado ali para tirar. O mais comum é as roupas ficarem todas espalhadas ali, né, com o decorrer do uso. Então, essa é a gaveta de uma típica pessoa arrumada. Você olha, tá categorizado, né? Olha, tá só blusa aí, tem uma pilhinha de um lado, uma pilhinha do outro, mas não traz tanta praticidade assim pro dia a dia do dono dessa gaveta. Agora, vamos para uma gaveta organizada para vocês verem a diferença. Essa daqui. A foto ela ficou maior aqui, mas são duas fileiras, né, de blusa. E aí, são duas fileiras que estão em colmeias. E olha a diferença quando a gente abre uma gaveta desse tipo. A gente consegue visualizar tudo que tem. A ordem de cor é só um bônus, é um brinde. É uma consequência da organização. É aquele... como é que fala? Aquele negocinho que a gente põe no bolo lá. A cereja do bolo. Então, as cores são a cereja do bolo. Por quê? Porque quando você abrir o seu armário e tiver por cor, isso vai te dar prazer em ver o seu guarda-roupa, em ver a sua gaveta desse jeito. Eu achava muita bobeira isso de ter tudo por cor, né? Eu falava, gente, nem vou ter paciência pra isso não. Até o dia que eu pus. A experiência de abrir sua gaveta assim é maravilhosa. É como se tivesse um quadro na sua casa e você quisesse ficar ali admirando esse quadro. Então... é só realmente a cereja, né? Como diz a personal organizer Kelly, é um plus. Exatamente. Então, assim, a gente coloca, né, a fileira e vai colocando a blusa em pezinha. Porque quando você abre essa gaveta, você visualiza tudo que tem ali dentro. E quando você for tirar uma peça, você tira, ó, só levanta e pronto. Nada cai, nada se desfaz. Tudo permanece intacto, como estava antes. Só com aquele buraquinho daquela peça que você tirou. Então, vocês conseguiram perceber nessas imagens a diferença entre a bagunça, entre o arrumado e o organizado? Então, tem mais, ó. Vamos falar agora de cozinha. Tem uma foto aqui para mostrar para vocês. Essa é a típica gaveta do brasileiro. Todas as casas que a gente vai para fazer a organização tem uma gaveta assim. Não se preocupe, a sua casa não é a única. Então, assim, principalmente aquela segunda gaveta, né, que tem aquele monte de utensílios, de bugigangas, muitas das vezes está desse jeito. Até hoje, de todas as casas que a gente foi, somente uma pessoa, e olha que foram muitas, mas somente uma pessoa tinha essa gaveta com uma tentativa de organização. Então, gente, não se preocupe porque é normal e tem solução. Então, assim... essa é uma gaveta que tá tudo misturado, você não consegue identificar facilmente o que tem ali dentro, né? Por isso que a gente considera uma gaveta uma gaveta bagunçada, porque não tá fácil, né, de encontrar, não tá fácil de pegar, você perde tempo ali, gera aquele estresse, né? Fulano, onde tá isso? Fulano, onde tá aquilo? E geralmente é a mãe, né, que ficou ouvindo essa gritaiada toda na cabeça dela. E ela já fica lá cheia de informação, de coisas que ela tem que fazer, do trabalho, da casa, e ainda vem o filho ou o marido, né? E fica ali na cabeça dela perguntando onde que tá isso, onde que tá aquilo. Então, é uma gaveta que gera discussão, que gera estresse, que faz a pessoa perder tempo. Isso tudo daí são formas, né, que a pessoa vai se estressando no dia a dia. Por isso é uma gaveta bagunçada. Agora vamos a uma gaveta arrumada para vocês verem a diferença. Essa já é uma gaveta que a gente considera arrumada. Por que arrumada e não organizada? Porque tá muito cheio de coisa. Vocês percebem que nessa gaveta tem alguns compartimentos que estão com muita coisa, tá meio misturado, né? Não tá em categorias. Então, essa já é uma gaveta em que tá arrumado. Não tá assim naquela organização Master Blaster, né? Que tá tudo separado em categoria. A pessoa provavelmente vai encontrar ali as coisas que precisa, mas vai perder um tempinho também para procurar nesse bololozinho aí o que não tá tão definido nas categorias. Então, essa é uma gaveta arrumada. Você sabe
que as coisas estão ali, mas você gasta um tempinho para encontrar, você gasta um tempinho para pegar, às vezes você gasta um tempinho para devolver para o mesmo lugar. Então, é uma gaveta arrumada. Pode ser melhor, que como é o caso desta outra aqui. Olha a diferença de uma gaveta organizada. E a gente não tá falando nem que a solução é só colocar divisórias. Porque como vocês puderam ver, né, na imagem anterior, a gaveta já tinha divisórias. E mesmo uma gaveta com divisórias, ela pode ser desorganizada, ela pode ser só arrumada. Por quê? Porque não tem as categorias bem definidas. E são as categorias bem definidas que fazem a gente ganhar tempo na hora de cozinhar. Pensa bem, na hora que você está ali cozinhando, se você não encontra o que você precisa. Às vezes é uma comida que queima ali porque você não encontrou a espátula que você precisava para misturar, para tirar alguma coisa. Então, são itens, né, que assim, no seu dia a dia vai te facilitando se tá organizado. Então, aqui é uma gaveta, né, que tá separado por categoria. Olha só, por exemplo, aqui na direita as espátulas estão juntas, os lacradores estão juntos, as colheres estão todas separadas. A gente coloca nessa gaveta que costuma ser a primeira as coisas que as pessoas usam mais. Então tem todo um sistema, né, que foi criado. A gente não olha só para a categoria dentro da gaveta, mas para o todo, para deixar a gaveta organizada e o dia a dia da pessoa mais prático. E aí eu vou mostrar uma outra gaveta organizada também, porque aí vocês devem estar pensando, mas a primeira gaveta é fácil de organizar, né? A maioria das pessoas tem ali já separado o que é de garfo, o que é de faca, o que é colher, e não fica tão misturado assim. Mas com essa outra gaveta aqui, olha só, também é possível ter os utensílios organizados. Boa noite, Mirna, seja bem-vinda. Então é isso, gente. Olha só, como essa gaveta, que geralmente é o caos, né? Tudo misturado, tudo bagunçado, também pode ter as suas categorias separadas. Vejam bem, olha só. Tem aqui uma divisória só para espátulas, outra para colheres, outra para conchas e escumadeiras, outra só para facas, outra para esses garfos maiores, outra só para pegador, outra só para batedor. Então, tá vendo que a gente consegue criar as categorias? Na hora que uma pessoa vai cozinhar num ambiente desse, é muito mais fácil ela encontrar as coisas. Agora me diz, onde que você prefere cozinhar? Nesse ambiente aqui, dessa foto, ou nesse ambiente dessa outra foto? Foto 1, que é a anterior, ou foto 2, que é essa daqui? Vai colocando pra mim nos comentários. Onde que você vai se sentir inspirado para cozinhar? Você vai ter vontade de pegar ali alguma coisa para fazer. Vou até colocar outra foto aqui para vocês verem de novo. Essa é a foto 1. A outra é a foto 2. Coloca aí nos comentários, 1 ou 2. Foto 1, claro, com muitos os. Isso mesmo, oficina despertar. Gente, não dá pra nem comparar, né? É muito melhor você cozinhar numa cozinha onde esteja tudo definido. Ali, ó, a Letícia falou, sempre. Dá até um desespero, né? De você pensar em chegar ali na cozinha e não saber onde estão as coisas. Isso acontece comigo às vezes, quando eu vou lá na casa da minha sogra. E aí eu fico perdidinha e eu não sei onde estão as coisas. E aí eu fico assim, gente, cadê a tampa do pote? E é uma luta para encontrar a tampa do pote. Cadê a tesoura? E é uma luta para encontrar a tesoura. Aí, ó, a Letícia falou, sou arrumadinha, já sei. Aí, ó, já captou a história. A gaveta 2 tá a minha cara. Que ótimo, Jane. Então, vamos mudar, né? Isso daí agora, gente. Agora, ó, é só pegar ali os organizadores, separar em categoria. Aí, ó, confesso que sou bagunceira. Mas é isso mesmo, ó, o primeiro passo é a gente identificar. Depois que a gente identifica, a gente aceita e faz tudo para mudar essa situação. Então, é muito diferente, né? Assim, é em questão de leveza mesmo pro dia a dia, é questão de ganhar tempo ali no dia a dia, de não se estressar com as pessoas. Deixa eu até tirar aqui e agora aproximar de mim. Ó. Então, assim, hoje eu até fico pensando, eu falo assim, gente do céu,
Se minha casa fosse desorganizada, né, tipo, cheia de coisa fora do lugar, ia ser um estresse entre eu e meu marido, porque ele não ia encontrar as coisas, ele ia fazer igual ele fazia lá na casa da mãe dele, que ele ficava gritando, ele falava assim, ô mãe, onde está isso? Ô mãe, onde está aquilo? Gente, me dava até nos nervos de ouvir aquilo. Um dia eu falei pra ele, eu falei, você não vai fazer isso comigo não, pelo amor de Deus. Que me dá até arrepio, porque é estressante, né? Você tem que ficar respondendo onde que tá, é cansativo, você já tá ali focado às vezes no que você tá fazendo, aí você tem que parar para ajudar a pessoa a encontrar um negócio, né? Que se tivesse organizado não precisaria. Então, quem já vem acompanhando nossas lives, né, já viu o relato de algumas de nossas clientes dizendo que só entenderam o que é organização de verdade, depois de verem de perto o que é uma profissional personal organizer trabalhando. Então, quando nós vamos na casa do cliente, né, a gente não vai para poder arrumar a bagunça. Porque quando você faz isso, né, arrumar uma bagunça, dias depois, né, ou até horas depois, a bagunça volta. Então, quando a gente vai, né, na casa de um cliente, a gente aplica as técnicas de organização e com elas, né, a estética dos ambientes fica preservada. A estética é uma consequência da organização, mas a gente deixa tudo mais funcional, pronto para atender as necessidades do cliente, as necessidades que são relacionadas com o dia a dia de cada pessoa que mora ali dentro e com uma manutenção garantida, né? Que seja de fácil acesso para todo mundo. Eu até falo que, assim, se eu organizo de uma forma que você tá tendo preguiça de voltar as coisas pro lugar, que você não tá conseguindo manter aquilo, tá errado. Eu preciso de adaptar aquilo ali. Não significa que você que precisa se adaptar. Não, eu é que preciso adaptar a organização. Então, pra mim, assim, se eu fiz um bom trabalho ou não, é o cliente que vai me dizer se precisa de adaptação ou não. E eu não tenho problema nenhum com isso, né? A gente, às vezes, vai propor alguma coisa que não vai funcionar para aquela pessoa, porque às vezes funciona pra gente, mas conversando e entendendo ali o dia a dia do cliente, a gente consegue chegar em uma situação que vai funcionar para a pessoa. Então, quando a gente organiza, né, a gente só precisa de alguns minutinhos ali para colocar tudo de volta no lugar. Aí sim a gente está arrumando a casa, porque se eu tenho uma casa organizada e tem coisas fora do lugar, aí eu vou arrumar essas coisas que estão fora do lugar, ou seja, eu vou voltar elas para o lugar delas. Agora, se eu tenho uma casa ali que ela não tem lugares definidos, eu vou ficar nessa arrumação eterna. Por quê? Quando ela sai do lugar, você não sabe qual que é o lugar dessa coisa, aí você tem que ficar repensando onde que você vai colocar. Aí é um estresse, né? Cansativo. Então, essa é a grande diferença. Então, na cozinha, por exemplo, a personal organizer, ela vai deixar tudo etiquetado, com prazo de validade nos potes, coisas que vocês provavelmente não teriam tempo para poder fazer. E só vai conseguir entender, né, o quanto que facilita, né, o quanto que muda a vida tendo uma casa organizada quando você começar a usufruir dessa organização. Então, no resto da casa, né, tudo vai fluir melhor também quando você tem uma casa organizada. Você nunca mais vai ter aquela frase assim, onde foi mesmo que eu guardei? Aí você fica ali pensando isso bem na hora de você sair de casa. Você já se atrasou, aí você chega estressado, correndo risco até de bater o carro se você for dirigindo, porque você vai correndo. Então, assim, quando você tem uma casa organizada, você não passa mais por isso. Então, gente, eu quero ouvir agora de vocês. Ouvir não, quero ler. Vocês perceberam essa sutileza entre a diferença de arrumar e organizar? Coloca aqui pra mim nos comentários. Alguns de vocês já falaram, né? Eu sou bagunceira mesmo. Eu descobri que eu sou arrumadinha. Então vai colocando aqui pra mim. Qual que foi a conclusão de vocês com essas imagens que eu mostrei, com essas explicações? Vocês estão se considerando pessoas organizadas ou pessoas arrumadas ou até mesmo bagunceiras? Aqui não tem julgamento. A gente não tá aqui pra falar assim, olha, ela é bagunceira. Não é isso, tá? É só pra gente poder entender mesmo aqui qual que é a conclusão que vocês chegaram. Vai mandando aqui pra mim, vou aproveitar pra beber uma aguinha, que vocês falam muito pouco. A Mirna falou, ó, sou bagunceira. Isso aí, Mirna. Vamos mudar, né, essa situação, se isso estiver te incomodando. Se não estiver te incomodando, tudo bem.
Quem nunca, né, gente, foi bagunceira? Falei pra vocês aqui, pra quem tá entrando agora, né? A live vai ficar gravada e aí você pode assistir o início da live em que eu conto que eu era uma criança bagunceira. Eu não fui sempre organizada. Aí, ó, a Oficina Despertar colocou bagunceira e estressada com isso. Pois é, a bagunça, ela estressa muita gente. A Mirna também, ó, sou estressada por ser assim. A gente perde a paciência, né? A gente não tem aquela vontade de estar naquele ambiente. As coisas distraem a gente. Por exemplo, pensa num espaço, né, de trabalho. Às vezes muita gente, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né, sobre a questão do home office. Muita gente às vezes teve que começar a trabalhar em casa. E aí se você tá num ambiente ali com muita coisa que te estressa, você até perde a vontade de ficar ali, né? Você vai falar, nossa, meu Deus, eu não vejo a hora de trabalhar presencialmente, né? A Jane colocou, eu reconheço que sou bagunceira mesmo. A Mina colocou, preciso organizar e arrumar meu ateliê. E o ateliê é um desafio, né? Porque são muitos itens, geralmente miudezas, retalhos. A gente já organizou vários ateliês, assim, que a pessoa falava, olha, eu não posso me desfazer. Eu tenho que ter tudo isso. Então, a pessoa, ela acabava se sentindo meio refém das coisas que ela tinha. E aí, tudo bem, é um espaço de trabalho, às vezes você tem que ter tudo mesmo. Mas da mesma forma, a gente aplica as técnicas de organização, a gente categoriza, a gente organiza de acordo com a rotina ali da pessoa, né? E de quem mais usa aquele ambiente, para deixar tudo prático. A gente etiqueta para deixar tudo ali facinho de ser encontrado, devolver para o lugar. É ateliê de pintura. Então, acredito que você deve ter muitas tintas, pincel. E aí, cada caso é um caso, né? No sentido de que cada pessoa vai ter uma demanda ali. E aí, é preciso analisar a fundo. Por isso que a organização ela é personalizada, né? Pra gente poder analisar como que a gente pode fazer para deixar mais prático. Vai ser num lugar horizontal, né? Num organizador horizontal, que vão ficar os pincéis numa gaveta, ou não, vai ficar em cima da mesa, porque é mais prático ali na hora de pegar, e aí vai ficar em potinhos. É tudo questão de ver como que funciona o dia a dia da pessoa, né? Comece a pensar assim, na hora que eu sento, como que eu gostaria que as coisas estivessem? Como que eu pego? E aí, quando a gente vai conversando assim com o cliente, né? A gente consegue entender qual que é a forma que a gente pode organizar para deixar mais prático para ele. Deixa eu ver aqui, ó. A Tássia falou assim, preciso aprender a organizar. Só arrumo e logo em seguida já está bagunçado de novo. Socorro. Pois é, quando a gente fica arrumando, a gente tem a sensação que o nosso trabalho tá perdido, né? Porque você faz e depois você tem que fazer de novo. Então é exatamente isso, você já identificou. Você está arrumando, você não estava organizando. E aí, nesse caso, é preciso aprender as técnicas de organização. E aí vocês devem estar pensando assim, mas e aí, eu preciso de me tornar personal organizer, né, para eu poder aprender essas técnicas de organização? Não necessariamente, eu acho que assim, torna-se personal organizer quem tem interesse em trabalhar com isso. Se você quer aprender para organizar a sua casa, ou você pode contratar uma personal organizer para ir na sua casa e fazer isso com você, pode ser tanto presencialmente, né, que ela vai pôr a mão ali na massa, quanto com uma consultoria. Essa consultoria pode ser online, pode ser presencial, em que você explica a sua necessidade e a gente te ensina a organizar de acordo com o que você tem. Outra opção é fazer um curso, né, para você aprender as técnicas de organização. Porque as dicas que a gente dá, por exemplo, a gente dá várias dicas no nosso Instagram, né, você consegue aplicar. Mas você precisa de ter uma noção do todo, né, criar os sistemas. E para criar sistemas, você tem que mudar a sua mente, você tem que ter um olhar ali para o seu ambiente, você tem que ter um olhar para a sua rotina. Então você precisa de ver mais formas de organizar, conhecer possibilidades de organizadores, para você poder abrir a mente mesmo para as possibilidades, para ver qual que é a melhor situação para você. A gente até tem também um curso online, né, que chama Organize Bem Sua Casa. Quem tiver interesse é só mandar mensagem depois no direct pra gente ou apertar ali no nosso perfil, tem um link que vocês vão ver esse curso lá. E aí nesse curso ele é focado exatamente para quem já tem a sua casa e quer organizar a sua casa com as técnicas de organização, mas que não quer se tornar personal organizer, que não quer organizar a casa de outras pessoas. E ó, já vou avisando, pode acontecer que você comece a organizar a sua casa e goste do negócio e queira fazer disso o seu trabalho. Então aí você pega ali, né, um curso de personal organizer para você fazer.
para você poder aprender para fazer isso para outra pessoa, porque é muito diferente quando a gente faz pra gente. Ó, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. A Mirna falou que o ateliê dela de pintura tem tecidos, tintas, pincéis, pastas de desenhos, pastas de stencil. Então, assim, são muitas coisinhas mesmo, né? Os tecidos mesmo, tem que avaliar. Vai ficar melhor numa cestinha? Ou seria em colmeia? Ou seria em prateleira? Ou seria dentro de uma gaveta? As tintas, né? Fica melhor aonde? É próximo ali da mesa? Ou você usa em outro ambiente, né? Ali em outra parte do seu ateliê? Onde que você... qual que é o que você usa com mais frequência, né? E as pastas de desenho? Ficar mais no alto? Ficar mais embaixo? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, né? Ela até falou sobre pensar numa consultoria. Exatamente, porque a gente precisa de analisar cada caso. A gente precisa de analisar o que você usa mais, qual que é a frequência que é usado, para a gente poder conseguir fazer com que você tenha praticidade ali. Porque se eu chego no seu ateliê, por exemplo, e organizo, sem nem você me falar o que você usa mais, eu não tenho um ateliê. Eu não, por mais que eu organize vários ateliês, a forma que uma pessoa que eu atendi trabalha não significa que é a mesma forma que outra pessoa que eu atendi trabalha. Então, a resposta para a minha organização está no cliente, porque eu preciso conversar com ele, eu preciso entender as necessidades dele para conseguir fazer uma organização que realmente funcione. Então, a consultoria ela é muito legal por conta disso, né? Porque a gente vai fazer de forma mais personalizada e a pessoa ela pode colocar a mão na massa. Então, é indicado para quem tem tempo para colocar a mão na massa e para quem gosta de organizar, que só está precisando das instruções certas para não ficar mais perdendo tempo. Então, existem todas essas formas, né? Você pode chamar a personal organizer para ir aí presencialmente, organizar tudo para você, pôr a mão na massa, ou você mesmo pode colocar a mão na massa com a nossa instrução de uma consultoria personalizada ou com a instrução de um curso voltado, né, para organização residencial, que a gente tem esse curso online, que é só apertar no link que está no nosso perfil. Então, gente, a vida, né, é uma grande correria. E as nossas demandas, elas mudam com a idade, com a forma de trabalho, que agora pode ser que seja em home office ou até mesmo no híbrido, né? Então, assim, algumas mulheres, elas acham que elas têm que dar conta de tudo. Mas é muito cansativo você tentar dar conta de tudo. E aí, vamos entrar até um pouquinho nessa questão do home office, né? Que eu acho que é algo que está muito em alta. A gente cada vez mais tem atendido clientes que estão trabalhando em home office, seja híbrido ou seja total. Muita gente que permaneceu trabalhando em casa. E eu acredito que muitas pessoas acabaram, né, ficando com essa modalidade de uma vez por todas, né, de trabalho, e que tenham tido que improvisar. Um cômodo na casa ou um cantinho ali, numa mesa, né, na sala de jantar, para trabalhar em casa, não é mesmo? Tem alguém aí que está passando por essa situação? Já pode colocar aqui para mim nos comentários para eu ver, por favor. Então, para esses casos, né, dessas pessoas que tiveram que fazer essas adaptações, o olhar de uma personal organizer, que também é arquiteta, né, como por exemplo eu e a Carol, pode fazer a diferença na hora de você solucionar um possível desconforto ali que você tá tendo, né, que essa mudança de rotina da casa possa ter gerado nos moradores, porque se você antes não usava, né, ali sua casa para trabalhar, e aí agora você que divide o quarto com seu marido tá tendo que trabalhar até mais tarde, isso pode gerar um estresse, porque ele quer dormir e você tá ali trabalhando, né? Ou na sala de jantar, a família quer comer e você ainda tá ali trabalhando. Quantas pessoas, né, que não passam por isso? Então, por isso que o ideal é chamar, né, profissionais adequados para resolver esse problema, né, de uma vez por todas. E, gente, o custo-benefício, né, ele é garantido. A gente nunca teve nenhum cliente, até hoje, a gente já atendeu mais de 80 clientes e nenhum virou pra gente e falou assim, nossa, não valeu a pena o investimento que eu fiz. Pelo contrário, né, a gente até postou na segunda-feira, né, o depoimento de uma cliente falando que ela falou assim, nossa, foi um dinheiro muito bem pago, porque as pessoas não vão fazer o que a gente faz. Elas não vão estudar o tanto que a gente estuda, né? Saber todas as formas de organizar, saber o que está no mercado em relação ao organizador, o melhor custo-benefício. Então, assim, são muitas questões para serem levadas em consideração
que vale o investimento no profissional. Pensa só, né, na sua casa. Às vezes eu e meu marido, quando a gente se mudou, a gente tentou fazer as coisas sozinhos, né? A gente pegou ali, queria trocar a dobradiça do armário pelaquela dobradiça slow, que é aquela que você leva a porta até a metade do caminho, né? E a porta termina de fechar sozinha. E aí o que aconteceu? A gente falou, vai ser molezinha. E aí na hora que a gente foi fazer a troca, se o Jonas ainda estiver aqui, que ele é marceneiro, ele vai poder confirmar. Na hora que a gente foi fazer a troca, né, que a gente achou que era só trocar a dobradiça pela outra, fácil, né, só parafusar ali. A gente viu que o buraco era muito mais embaixo. Tem a regulagem para ser feita, e aí uma porta ficou em cima da outra. No final, eu e meu marido, a gente se estressou com isso, a gente perdeu um maior tempão, e a gente viu que não era pra gente, que tem que chamar o profissional. Não adianta você ficar perdendo tempo ali, se estressando, né? Assim, que você podia estar usando esse tempo pra curtir sua família, pra fazer uma coisa pra você, alguma coisa que você goste. E aí você tá ali tentando economizar num serviço que, na verdade, está te estressando. Então, eu vi isso na pele, né? E aí hoje a gente já até tem uma pessoa aqui que agora tá fazendo todas essas trocas pra gente, fazendo todo esse serviço. E assim, é um investimento que vale a pena. Não adianta eu ficar me estressando pra poder fazer essas coisas. A Kelly até falou, verdade, é muito estudo investido em tempo e dinheiro. Então a gente tá sempre se atualizando, né? Pra poder saber ali o que tem no mercado, poder ajudar as pessoas com a forma que vai ficar melhor para cada família, para cada casa, para cada situação. Então, gente, enquanto, né, isso não acontece na casa e na vida de vocês tornarem, né, a vida de vocês realmente organizados, continuem seguindo o nosso perfil do Instagram para você ver as nossas dicas que podem te ajudar, né, de alguma forma. E se inscreva também no nosso canal do YouTube. Ele está sendo reformulado, né, para poder trazer em mais profundidade esses assuntos. Inclusive, essa live de hoje, ela vai ficar gravada primeiramente aqui no Instagram. Em breve eu vou subir ela para o nosso canal do YouTube para ficar de mais fácil acesso, né? Aqui no Instagram acaba que ela se perde um pouco ali no feed, então a gente vai colocar essa live lá e em breve também vamos começar a ter mais conteúdos lá no YouTube. A gente já tem alguns vídeos, vocês já podem ir assistindo. E eu quero agradecer a participação de todos vocês que ficaram aqui com a gente com a gente eu, né? Eu e vocês que ficaram aqui até o final, que interagiram, né? Que se abriram aqui contando da situação de vocês. Estou à disposição, tanto no direct quanto no WhatsApp para conversar. Eu sei que a bagunça estressa, a bagunça cansa e ela, assim, são muitos malefícios, né, para nossa vida. E que às vezes a gente fica assim, eu não vou falar com ela não, porque deve ser muito caro, eu não vou pedir um orçamento não. E às vezes é muito menos do que você imagina. A gente parcela a organização, a gente parcela o projeto de marcenaria, né? Então, quem quiser entrar em contato, é só falar com a gente, né? Tanto para organização residencial quanto para marcenaria personalizada. Manda uma mensagem no direct, ou que é aqui no Instagram, né? Ou manda uma mensagem também no WhatsApp. O nosso número do WhatsApp, ele fica lá no nosso link no perfil. Então, quando você vai lá no perfil, tem o curso que eu falei, né? Que é o curso Organize Bem Sua Casa, que é online, todo online na plataforma do Hotmart. E tem o nosso contato. Tem o meu e o da Carol. E aí é só vocês mandarem mensagem. É sem compromisso, né? O orçamento, e a gente pode conversar também. Às vezes, só da gente conversar, a gente já se sente até mais aliviado, né? De saber que tem solução, de saber quanto que é para poder se planejar, para poder fazer. Então, estou à disposição. Vou tentar voltar a colocar todos os dias caixinha de perguntas, né? Porque tem época que tá tão corrido que eu não consigo colocar e responder, mas ontem eu já voltei colocando, vou colocar hoje de novo. Mandem lá as dúvidas de vocês, que é um prazer poder responder e interagir com vocês. Me enviem também temas de live que vocês gostariam e o que vocês querem também que eu mostre nos stories, para eu atender cada vez mais a necessidade de vocês. Muito obrigada, viu, pela participação de todos que ficaram aqui comigo, né, até o finalzinho aqui. E a gente se vê lá nos stories, a gente se vê no Instagram, né, no feed, no canal do YouTube. Então é isso, gente. Um beijo, muito obrigada. Espero que vocês tenham conseguido, né, identificar aí se são bagunceiros, organizados ou arrumados. E qualquer coisa é só falar comigo no WhatsApp no direct.
Então, beijos. Tchauzinho.